Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto. 10. Aderiram a ele, porque havia muito os iludira com mágicas. 12. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Os apóstolos, que estavam em Jerusalém, ouviram que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Vamos repetir o 14? Vamos? 1, 2, 3. Os apóstolos, que estavam em Jerusalém, ouviram que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Os quais, descendo para lá, oraram por eles, para que recebesse o Espírito Santo. Então lhes impunha as mãos e recebia estes o Espírito Santo. Propondo, concedei-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias de samaritanos. Amém e amém. Pare no 25. Muito bem. Irmãos, os versos 9, 10, 11, na verdade até o 13, vai nos falar desse personagem, o Simão que era o mágico, o enganador, e que durante muito tempo enganou o povo de Samaria com as suas artes mágicas, com as suas bruxarias, com as suas feitiçarias, dando a entender ser um grande vulto, a grande virtude de Deus. Havia nesse Simão um espírito de engano, né? Que queria passar por obra, manifestação do próprio Deus, do Santo Espírito. Isso aqui é muito importante, porque ainda nos dias de hoje, existem muitos Simões, e pior, no meio pentecostal. Não é? Nós cremos nos dons, nós praticamos os dons do Espírito, mas o que tem de coisa falsa no meio é assustador. Agora, há uma frase que eu uso muito:
O falso não anula o verdadeiro. Se existe o falso, é porque existe o verdadeiro. E esse Simão era um grande embusteiro, enganador, falso, que durante muito tempo enganou. Durante muito tempo enganou. É desnecessário dizer aqui, mas os irmãos sabem disso, que tem pessoas por aí que usam Deus e não são usadas por Deus. Usam Deus com outros propósitos. Falseia os dons, né? Busca informações nas redes sociais sobre pessoas e depois diz que está sendo usado com o dom da revelação para iludir pessoas e para alcançar os seus objetivos mais escusos. Verdade ou não? E além disso, do engano humano, existe um espírito de adivinhação que pode atuar na vida de uma pessoa que está com legalidade aberta. Então a gente tem que ficar muito atento, porque há muita infiltração de engano, de mentira, de embuste e de espírito de engano no meio. Muito sério. Nós já vivemos experiências terríveis. Uma vez nós estávamos no ginásio em Vitória, tinha mais de 10 mil pessoas. O apóstolo Doriel estava lá, né? E havia um cidadão, eu não vou citar o nome, não está no nosso meio mais, nem sei se está vivo ainda. E esse rapaz, como a nossa equipe de filmagem estava lá, então eles acabaram filmando certas cenas cometidas por esse que era tido como um profeta vidente, revelava tudo. Identidade, placa de carro e não sei o quê, e papapá, piripipi. Foi um negócio horroroso. Entendeu? Eu não vou detalhar, mas foi pego no Fraga. Uma vez, duas vezes, três vezes. Numa reunião com mais de 10 mil pessoas. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Os dons são verdadeiros, palavra de conhecimento é revelação. É impactante quando um homem de Deus é usado, um profeta de Deus é usado, de verdade. Chega e pá, desmonta qualquer um e a pessoa se rende. Não é? Mas tenha cuidado porque tem muitos Simões por aí. Magia, espírito de engano, embustes, buscando informações sobre pessoas. Uma vez eu assisti um filme intitulado Fé Demais Não Cheira Bem. Alguém assistiu esse filme? Busque depois, deve estar disponível. Era exatamente em cima dessas práticas que era muito comum nos Estados Unidos. Os caras botavam um ponto eletrônico e ficava o outro lá fora, dando as informações e ele passando para o auditório como se for a revelação de Deus. Então, quando eu olho aqui para o que acontecia com Simão, sim. Você viu, né, o finalzinho. Dá problema no ponto eletrônico, aí ele entra em parafuso. O próprio Deus o confunde. Então é um negócio sério, né, irmãos? Mas a gente tem que ter discernimento. Por isso que tem que ter cuidado quem a gente coloca no púlpito, né? Outro dia nós falamos sobre isso, eu não quero ser repetitivo. Mas deixa o Simão para lá, ele é desmascarado. Ele quis pagar para receber o dom que Pedro tinha. E por isso ele foi amaldiçoado. Coisa muito séria. Agora, o que me importa mais, ou nos importa mais, é a partir do verso 14. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João. Olha que interessante, não é? Filipe era um evangelista.
E a característica do evangelista é a facilidade de evangelizar, de juntar multidões, de operar no sobrenatural. E estava acontecendo. A cidade de Samaria estava vivendo um momento de visitação de Deus. Multidões, libertação de endemoniado, cura dos doentes. A igreja estava nascendo de Samaria. Deus estava usando Filipe. Mas após o grande movimento feito pelo evangelista, a notícia chega a Jerusalém. A igreja mãe, a sede. E a notícia era a melhor possível. Multidões, avivamento, salvação em massa. Pedro e João foram para Samaria. Aqui nós vemos os ministérios agindo em consonância. O evangelista, e agora nós temos 2 apóstolos, profetas de Deus, indo para consolidar o fruto, para avançar na consolidação, para avançar, porque agora Pedro e João chegam e a preocupação número 1 de Pedro e João, qual foi? Prestou atenção? Os quais descendo para lá, oraram, verso 15, para que eles recebessem o Espírito Santo. Você vê que a igreja primitiva, irmãos, priorizava o revestimento com o Espírito Santo. Nesse texto e em vários outros textos. Quando Paulo chega em Éfeso, foi a mesma pergunta. Encontrou lá aqueles 12 discípulos, que eram discípulos de Apolo, e Paulo pergunta: recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram: nem sequer ouvimos falar que haja Espírito Santo. E Paulo ministra, e o Espírito vem sobre eles. Aqui de igual modo, Pedro chega, João chega, movimento de cura, milagre, libertação, mas eles dão um passo à frente. Eles precisam serem revestidos, serem cheios do Espírito Santo. Nós temos que priorizar o Espírito Santo. Uma igreja cheia do Espírito Santo, irmão, vai ter tudo. A glória de Deus é manifesta através do Espírito Santo. Ele é o Deus Espírito Santo, morando dentro de nós. E é Ele que atua na igreja. Quando nós falamos Jesus está aqui, não é Jesus com corpo glorificado. Jesus com corpo glorificado está onde? Assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Ele está lá exercendo o ministério do sumo sacerdote da nossa confissão. Quem é presente na igreja é Deus e Espírito Santo. Jesus está aqui, sim, na pessoa do Espírito Santo. Por que que nós estamos aqui convertidos, transformados? Temos uma história, um testemunho, porque o Espírito Santo trabalhou em nós. Ele convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E numa igreja que você não valoriza a ação do Espírito, ele fica limitado, porque ele é um cavalheiro. Amém? Ele opera onde ele é aclamado, desejado, bem-vindo. E ele vem revestindo as pessoas, batizando. Quando nós falamos sobre o tema, e oramos para isso, e valorizamos isso. Tem muito tempo que tem igrejas nossas que não chama na frente quem não é batizado com o Espírito Santo, como a gente fazia antigamente.
Eu lembro, a gente tinha essa preocupação e precisa continuar tendo. Quem não é batizado com o Espírito Santo? Pregar sobre ele, chamar na frente, impor as mãos, separar os que foram. O apóstolo Doriel priorizava isso, eu sempre priorizei. A gente precisa voltar. Veja aqui a preocupação de Pedro e João. Já recebeste o Espírito Santo? Não, tem muita gente convertendo, tem muito demônio saindo, tem muito doente sendo curado, mas espera aí. Esvaziou-se de espíritos invasores, agora precisa ser cheio. Tinha um habitante, foi despejado. O mais valente chegou, o Valentim saiu, mas essa casa não pode ficar vazia, tem que estar cheia. Amém, irmãos? Como a gente vai ter novos convertidos aí, nesse batismo, os irmãos que estão trazendo candidato ao batismo, verifique se todos eles já foram batizados com o Espírito Santo. Se não foi, ajuda-os. Leia alguns textos de promessa e ministra que o Espírito Santo vai enchê-los. Amém? É importante ou não? Não, é de suma importância. É tudo a presença do Espírito Santo. Eu fui batizado com o Espírito Santo lá na casa do missionário Doriel. Eu tinha 17 anos para 18. Já pregava, já expulsava demônio pela fé, já tinha sido preso 11 dias. Eu lembro que eu cheguei, estava o Wilson, José Roberto, Fábio. Eles falaram: jovem, vem cá. Você já foi batizado com o Espírito Santo? Porque o meu pai na fé não dava ênfase. Era muito movimento. Né? E eu disse não. Aí eu lembro que o Fábio, o Wilson, abriu para mim 3 ou 4 promessas. Terminou lá com Lucas 10. Qual pai dentre vós que se o filho pedir pão vai dar uma pedra? Se o filho pedir peixe vai dar uma serpente? Se o filho pedir pão vai dar um escorpião? Se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Aí ele olhou para mim e falou: Jair, você crê, o batizador é Jesus. Ele está aqui. Ele falou que eu só pedi. Você recebeu a salvação pela fé. Você vai receber o Espírito Santo exatamente pela fé. Abre a tua boca e peça agora. Foi assim, irmão. Ó. Pum. Eu nunca mais fui o mesmo. O batismo com o Espírito Santo ele é indispensável. A glória de Deus, o fogo de Deus, a revelação da palavra, a paixão por Ele, pela sua palavra, por almas. E conservar. Não quer dizer que toda vez que você é quebrantado e é tomado em línguas, você está sendo batizado. Claro que não, o batismo é uma vez só. A unção que dele recebestes permanece em vós. Mas nós somos renovados. Renovados. E isso é precioso. Quem ama o Espírito Santo? Então eu acho muito interessante isso aqui, irmãos. Um complementa o outro. Filipe era evangelista, multidões. Cura, milagre e libertação. Pedro e João veio e ministrou o enchimento com o Espírito Santo. Olha o verso 16. Porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente havia sido batizado em nome do Senhor Jesus. O 17, olha a receita aí, ó. Então, lhes impunham as mãos e recebia estes o Espírito Santo. Maravilha, vamos ter essa atenção com os membros da igreja que você pastoreia, daqueles que nos cercam, de que eles estejam
cheios do Espírito Santo. Agora, obrigado, Espírito Santo. Olha para cá, só para a gente fechar. Qual é o verdadeiro sinal que alguém está cheio do Espírito Santo? É quando ele fala muita língua estranha? Sim ou não? Quando ele cai constantemente sob o poder, isso é sinal que ele está cheio? Não? Sim ou não? Vamos interagir, irmão. Sim ou não? Claro que não. Quando ele anda com a Bíblia na mão, sinais de que alguém está cheio do Espírito, tem duas ações do Espírito. Sobre nós, ele nos dá poder, autoridade, ousadia para operar no sobrenatural. Sobre nós. Agora, o Espírito Santo em nós formata em nós o caráter de Cristo. Então, o sinal de que alguém está cheio é quando o fruto do Espírito se manifesta nele. Dons podem ser falsificados. Acabamos de ver Simão, que era um grande enganador, mágico, e que tem muitos Simões por aí. Né? Dons podem ser falsificados. Mas quero ver alguém falsificar o fruto do Espírito. Você conhece, está lá em Gálatas 5, 21. Quais são o fruto do Espírito? Amor. Segundo, paz. Terceiro, alegria. Quarto, bondade. Quinto, longanimidade. Sexto, temperança. Sétimo, fidelidade. E outra tradução, fé. Então, uma pessoa cheia do Espírito, o fruto do Espírito vai se manifestar na vida dele, no dia a dia. Uma vez eu fiz um estudo, o que é mais importante? Os dons ou o fruto? Os dois são necessários. Sobre nós, poder, autoridade operando no sobrenatural. Em nós, transformando e formatando o caráter de Cristo. Alguns de nós podem dizer, então estou mal, estou muito longe disso. Nós estamos em obras. Filipenses 1,6. Aquele que em vós começou a boa obra é poderoso para aperfeiçoá-la até aquele dia glorioso. Fala para o irmão aí, tenha paciência comigo, eu estou em obras. Tenha paciência comigo, eu estou em obras. Nós estamos em obras. Terminando, irmãos, vamos destacar aqui algo mais rapidinho. Já entendemos que um ministério complementa o outro, o evangelista Filipe, usado para abalar Samaria. Pedro e João chegam para consolidar o fruto, ministra sobre enchimento com o Espírito, e a igreja cresceu e permaneceu naquela região. 18, nós vemos o Simão em cena outra vez, querendo comprar os dons. No entretanto, em consequência, a maldição veio sobre ele, e Pedro fala palavras duras para o Simão. Já lemos, não temos tempo para explanar verso por verso, mas os irmãos conhecem muito bem esse texto, e que o Espírito de Deus continue falando ao seu coração. O 25, para fechar, estes, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, Pedro e João testificou, falou a palavra, voltaram para a sede, para a igreja mãe em Jerusalém, e evangelizavam muitas aldeias
dos samaritanos. Amém. Que o Espírito de Deus vivifique esta palavra em nossos corações. Vamos priorizar a pessoa do Espírito Santo. E vamos levar os membros que o Senhor confiou sob o nosso pastoreio a ter cada dia uma experiência de enchimento com Ele, dos dons e, acima de tudo, do fruto que Ele gera no interior de cada um.